Estamos aqui aguardando o professor, tá? O professor João Fraga. A gente estava fazendo um teste lá na minha página, mas a gente está aqui agora oficialmente para fazer a nossa live aqui. Ele já deve estar entrando, daqui a pouquinho ele já está entrando aqui no Elas no Processo. Ah, ele já está aqui, que bom. Aguardando ele dar ok. Pronto. Pronto, professor. Agora sim, então a página oficial. Porque a gente estava fazendo o teste ali na minha página, né? Já chamamos os nossos seguidores aqui. Eu quero primeiro, né, antes do senhor dar a sua fala aqui no Elas no Processo, oficialmente falando, eu quero primeiro agradecer a oportunidade de você estar aqui hoje trocando essa experiência e trazendo conhecimento de como é que é a mediação em Portugal, né? Até para a gente tirar alguns, vamos dizer assim, algumas percepções que a gente tem aqui no Brasil de que a mediação no Brasil ela está muito atrasada ou não. Então vai ser ótimo isso, a gente ter essa troca aqui, né? E saber como que é a mediação em Portugal. Então, inicialmente, eu quero agradecer o Projeto Elas no Processo, também agradece bastante aqui a sua participação. Então, para quem não conhece o professor João Fraga, o doutor João Fraga, ele é advogado em Portugal, professor da Universidade Católica Portuguesa, não é isso, professor? E Exatamente. que tem um estudo bem abrangente, atua fortemente também em direito da moda, que inclusive traz esse viés também da mediação, né, na relação do direito da moda. Inclusive, eu também tenho um artigo para publicar sobre o direito da moda. E agora eu vou passar a palavra para o senhor, né, fazendo essas observações que eu fiz inicialmente aqui. Obrigada, professor. Muito bem. Para mim é um gosto só fazer uma retificação. Eu sou professor na Universidade Católica no âmbito da pós-graduação em Direito da Moda, que já fazemos já há dois anos, e é Fashion Law and Management, ou seja, não só a componente de Direito, mas também a componente de gestão associada ao Direito da Moda, que é muito importante. Eu agradeço, obviamente, à professora Benigna Teixeira, que além de ser uma parceira destas áreas da mediação, também é uma parceira advogada do nosso escritório, e temos muito gosto em incentivar e desenvolver essa conexão. Brasília faltava-nos, temos quase todas as cidades do Brasil, faltava-nos Brasília, e ficámos muito bem entregues. Eu, só para dizer rapidamente o que é que eu faço profissionalmente, eu sou um advogado que faz direito comercial, eu trabalho como área profissional, direito comercial, o direito trabalhista e o direito tributário. E isto, onde é que tem a ver com o direito da moda? Pois tem a ver com tudo, porque uma exportação tem a ver com a parte fiscal, tem a ver com a parte comercial e também tem a ver com a parte laboral, no sentido que quem faz as peças ainda não são só robôs. Quando a professora Benigna Teixeira me fala ter uma ideia do que é que se passa da mediação em Portugal, eu posso desde já dizer, o Brasil, em termos puramente formais, eu também quero perceber também da vossa parte, se em termos substantivos se isso acontece, em termos puramente formais, consagração na lei está muito mais desenvolvida que em Portugal. Em Portugal, eu comentava há pouco tempo com a professora Benigna, que a primeira introdução da mediação em Portugal foi em 2009. Pode parecer, já passaram 11 anos. Mas o que é certo é que, essencialmente, definiu-se a mediação pública e com os subsistemas de mediação laboral, familiar e penal, e a mediação privada, em que há vários centros de formação, centros de resolução de conflitos, e é mesmo obrigatório que na resolução dos conflitos de consumo, como vocês têm aí, acho que é o SAC, Serviço de Apoio ao Consumidor, aqui em Portugal nós temos, além dessas organizações, temos obrigatoriedade perante o litígio entre o consumidor e o fornecedor ou prestador de serviços, não há discussões. Vai-se e é obrigatório um centro de resolução de conflitos. Nessa perspectiva, é bom, porque é impositivo o ir para lá. Veremos mais à frente se isso desvirtua ou não o caráter voluntário da mediação. Mas, em todo o caso, antes de chegar lá,
e muito rapidamente, a mediação civil e comercial tem tido uma grande relevância em Portugal, quase que excepcionalmente, ou de maneira quase inconcebível, fomos dos primeiros ordenamentos jurídicos ao nível da CMVM, que é a polícia dos polícias da Bolsa, que é um organismo que também existe em todos os países, no Brasil também, e são muito ativas. Instituiu-se o primeiro regime de resolução de conflitos no âmbito financeiro, no âmbito mais complexo. Isso foi uma coisa engraçada, ninguém percebeu porquê. Eu também não percebi, sinceramente. O que é certo é que os julgados de paz, em termos da mediação privada, permitiram, criaram a obrigatoriedade de haver um processo antes da resolução do conflito, um processo prévio de mediação. Foi instituído de forma muito tímida no Código de Processo Civil alguma possibilidade de as partes litigantes num processo judicial dizerem ao senhor juiz que nós vamos fazer uma mediação. A maior parte das vezes não se utiliza para fazer a mediação, mas utiliza-se para ganhar tempo processual que já não resulta, já não é possível obter de outra maneira. Isso é uma coisa que tem sido muito instituída, mas ela está lá, efetivamente. A nível do direito à família, há uma obrigatoriedade das partes, antes de se divorciarem, serem informadas de que podem recorrer a um serviço de mediação e aquilo que vão fazer de uma forma litigiosa passarem a fazer de uma forma mediada. Isso acontece. A nível do direito de trabalho, também existe, em vários artigos, na parte relativa à resolução de conflitos, também existem disposições específicas. A nível da partilha de bens, da divisão de património, também existe uma possibilidade, um regime jurídico do processo de inventário que prevê, também no artigo 249 e outros do Código de Processo Civil, a possibilidade de haver mediação no âmbito da partilha. E isto são pequenas nuances, sendo certo que eu diria que nós temos um copo e o copo está preparado para ser cheio de água, ou seja, a definição do que é o sistema público de mediação, o sistema privado de mediação, os julgados de paz, a estrutura está montada, simplesmente o que acontece é que falta encher de água. E o fenómeno de encher água tem a ver com a divulgação do fenómeno da mediação por parte da sociedade, perceber que a mediação não é conciliação, não é negociação e não é arbitragem, e perceber isto bem claro, que isso é determinante, perceber que o mediador não é um servidor público, usando a vossa expressão, mas é alguém que é um terceiro interpares, que está ali para tentar descodificar por trás dos interesses, por trás das posições, os interesses que estão por trás estão escondidos e tentar de alguma maneira gerar e provocar decisões e acordos e soluções com testes de realidade e todas as outras formas que nós sabemos para ver se aquilo que as pessoas estão a dizer tem sentido. E isso existe em Portugal, está tudo preparado. Nós, inclusivamente, recebemos da diretiva da União Europeia uma diretiva comunitária, portanto, que é para todos os Estados-membros, em que, inclusivamente, define qual é a noção de mediador, e é claro que define os contornos, e é importante definir o que é, para podermos utilizar a figura. A nossa definição em Portugal é um pouco menos ampla do que aquela que é referida pela diretiva comunitária, mas, a nível europeu também, há um esforço muito forte para que as legislações, para que os ordenamentos jurídicos adotem, de uma forma cada vez mais consistente, na sua lei, mecanismos de adesão à mediação. E eu tenho o cuidado de dizer mecanismos de adesão e não mecanismos de obrigatoriedade. Porque, embora que haja uma outra relevância na nossa lei, em que a pessoa que não quis ir para a mediação pode vir a ser responsabilizada pelo pagamento das custas do processo, mas é uma coisa muito ténue e que na prática
quase nunca se verifica. Ou seja, o grande problema que nós temos, e que vocês resolveram de uma maneira que eu acho que é brilhante, que é algumas coisas têm que ser impostas, não vale a pena. Algumas coisas têm que ser, não de forma total, mas em pontos essenciais do processo civil, do processo penal, do processo sucessório, do processo familiar, é importante haver algum tipo de percepção e obrigar as pessoas a pensar, pelo menos, diz assim, eu posso resolver isto com menos custos, com menos tempo, com menos chateação, com mais rapidez e sem estar a pagar, volto à primeira parte, a pagar advogado, a pagar custas de tribunal, a pagar o custo hora de peritos, psicólogos que vão dizer que a criança, o marido ou a mulher, ou os filhos estão afetados, e isto às vezes consegue-se de uma maneira fantástica. E é algo que não está a ser feito. Até agora, é este o princípio básico, que é a lei portuguesa não impôs e define a mediação como um processo tipicamente voluntário. E isso é claro, seja na mediação penal, seja na mediação familiar, seja na mediação, em qualquer tipo de mediação, não obriga. E não obriga por duas ordens de razões. Uma que tem a ver com uma questão que é achar-se que a mediação obrigatória pode ser uma forma de desvirtuar a essência do processo. Algo que terá que ser uma adesão de coração das partes, em que dizem assim, por razões várias, por custos, por tempo, por o que quer que seja, nós queremos ir. A lei portuguesa entende que, se não for voluntária, filosoficamente o sistema não funciona. E depois, há outra questão que também é constitucional. A nossa Constituição não é uma Constituição que tem uma data específica, no 25 de Abril, da Revolução de 1974, que tem uma grande preocupação pelos direitos, liberdades e garantias e regula tudo. Regula desde a casa, à saúde, à educação, regula tudo, regula demais. É uma Constituição que tem muitos artigos. E, portanto, a segunda questão que nos leva a não pôr a obrigatoriedade da mediação tem a ver com a questão dos direitos constitucionais. Depois, nós podemos dizer que, quando falava na questão da mediação não se faz sem mediador, esse é outro problema. É que o pagamento dos serviços de mediação é muito, muito baixo. Só para referir um exemplo, alguém que é nomeado para um serviço de pré-mediação ou de mediação num tribunal, num julgado de paz, pode ganhar por uma sessão, por um caso, eu já explico, 75 euros. Mas os 75 euros cobrem, quer seja um dia, 2 dias, 1 hora, 2 horas ou 3 horas. E o Estado paga sempre tarde e paga mal. Além de que não cobra as despesas. Tinha sentido que os 75 euros, ou o que fosse, que será um valor agora atualizado, que fosse um valor diferenciado. Ora, o que faz com que em Portugal existam 4 ou 5 centros de resolução de conflitos, mas estão associados a 1 ou 2 escritórios de advogados grandes. Um deles é Harmonia, chama-se Harmonia, o Centro de Mediação de Conflitos, e outros que estão ligados a centros em que já estão integrados ou foram fundados por companhias de seguros e outras do género, que têm volumes grandes de litigiosidade e que têm interesse em que haja um centro em que há a cláusula, como há na arbitragem, a cláusula arbitral, aqui a cláusula de mediação já está implícita no contrato e a adesão já está implícita também. E, portanto, não se pense que se pode ir para qualquer lado. Vai-se para ali e resolve-se ali de uma maneira que, a maior parte das vezes, é satisfatória. Mas não é algo que um cidadão normal em Portugal, ou em Espanha, ou em França, fale de processo de mediação. Nos países nórdicos é um processo mais antigo, mas aqui não se põe essa questão. Depois, há questões jurídicas que têm alguma relevância, que
que são, ou que têm sido vendidas, inclusive também por nós, aos nossos clientes, ou sugeridas aos nossos clientes, é a percepção de que uma, uma resolução que dê origem a um documento, a um acordo, acaba por se traduzir num documento que tem eficácia jurídica e é executiva. Portanto, é um título executivo. E isto é uma coisa muito importante, porque permite executar-se um acordo, como nós sabemos, o acordo de mediação, o acordo que resulta de um processo de mediação é plasmado em escrito, por escrito, e tem que ser homologado por um juiz de direito. Depois de ser homologado por um juiz de direito, tem força executiva. E a oposição, que é a forma jurídica processual de atacar uma sentença dessas, um acordo desses, é muito reduzida por ser e ter a forma de sentença. E isso é uma coisa muito importante no acordo de mediação e da forma como o acordo de mediação é feito. Relativamente, eu estava aqui a consultar uma coisa e vou chegar lá, está aqui. Exatamente. Os fundamentos são extremamente reduzidos quando se trata de uma oposição, de uma reação a uma sentença que homologa, que dá valia a um acordo. São muito mais limitadas. Depois, o processo de mediação em Portugal tem, na sua base mais genérica e mais forte, uma transposição de uma diretiva comunitária de 2008, que é a Diretiva 2008/52/CE, que se traduziu numa lei, que é uma lei de 29 de 2009, que introduz oficialmente a mediação em Portugal, como já tinha referido. O elemento essencial da mediação, estruturalmente, é, como eu disse, a vontade das partes em querer aderir, por aqueles dois constrangimentos, um porque pode fugir à filosofia da mediação e outro porque tem a ver com a questão da Constituição. Depois, temos a percepção que nem todos os conflitos podem ser resolvidos pela via da mediação. Não podem, e é mesmo assim. E, sobretudo, ter a percepção que é um fenómeno que é lento, é consistente, mas pelaquilo que eu tenho conhecimento em termos de direito comparado com o Brasil, vocês estão muito mais avançados em termos da lei positiva, porque a lei obriga à mediação do Brasil, tanto quanto posso perceber, e a professora Benigna Teixeira vai fazer o favor de me elucidar se isso é assim e em que medida é que é. E eu não falaria mais por agora, aguardaria que houvesse mais outro tipo de interação no meio da palavra sua. Que ótimo, professor. Bom, vou falar um pouquinho aqui, né, do Brasil, para a gente fazer um direito comparado aqui, né? A gente, há pouco tempo, realmente a mediação ela entrou no Código de Processo Civil, e aparentemente, vou dizer aparentemente, parece ser obrigatória, mas a gente tem sim a questão da voluntariedade aqui, porque a própria legislação processual prevê que se ambas as partes não tiverem interesse em realizar a mediação, não tem a mediação. Então, o que a gente tem aqui, que é o pré-processual, a mediação pré-processual, colocada na lei, que uma vez que você demanda uma ação judicial, né, de âmbito civil, que se permite fazer uma transação, em regra, aquele processo o juiz encaminha para o centro de resoluções de conflitos, que fica dentro do tribunal. Então, esse centro de conflitos, formado por mediadores e conciliadores, que vão, portanto, conduzir ali a mediação. Só que, assim, se a parte que demandou a ação, ela diz, portanto, não tenho interesse em fazer mediação, e, em resposta, o réu, né, responde, portanto, que também não tem interesse em fazer mediação, ambas as partes em comum, né, vontades aí, não vai ter mediação. Então, essa ideia de que no Brasil é algo que seja obrigatório, nem é
essa ideia do obrigatório, porque a gente tem essa possibilidade de não querer fazer a mediação. Agora, se um quer e o outro quer, aí existe sim, pela legislação, uma vez que você demandou o processo, existe sim a questão de você fazer sim a mediação, porque ali a lei ela é muito clara. Ambas as partes precisam se manifestar para não ter interesse em fazer a audiência de mediação. Então, a lei é bem clara nesse sentido, né? Mas você não fica preso aqui no Brasil para fazer uma mediação. Então, se você quer ingressar com uma ação judicial, dependendo da situação, às vezes passa por despercebido, nem vai para o Sejusc e a gente começa um processo judicial normal aqui. Agora, o que tem aí no Portugal, que também está tendo aqui no Brasil, e também ainda de uma maneira muito tímida, é a questão das cláusulas nos contratos, em que a parte, antes de judiciar, é obrigada a ir fazer mediação. Essa obrigatoriedade está tendo, porque aí o juiz, da mesma forma que são as cláusulas, né, arbitrais, também se trabalha aqui na mediação, aí se uma das partes levantar isso em juízo, o juiz precisa, né, conduzir ali que, olha, vai ter que ir para mediação, porque aqui na cláusula contratual está dizendo, e uma das partes aqui levantou essa questão, né? Então, isso está começando a ter aqui no Brasil. Mas, assim, eu percebo que a gente tem, assim, um andar muito igual aí em Portugal, né? Eu não estou vendo muita diferença. A gente está tendo um andar muito igual. Porque a gente ainda tem ainda a questão aqui no Brasil da cultura da sentença, que as partes se sentem muito mais seguras com a sentença do juiz. E aí a dificuldade que a gente tem aqui é de mostrar que você pode, né, olha só, resolver o seu problema, não precisa ter uma terceira pessoa para dizer para você o que é, né, o que está certo, o que está errado, que você consegue dialogar com uma outra pessoa para poder resolver aquela questão, né? E aí, dessa forma, em que você não tem essa obrigatoriedade mesmo ali, aquela imposição mesmo, você ainda tem essa voluntariedade de ir para a mediação, a gente fica naquela situação, né, de que será que deve ter credibilidade a mediação ou não? Porque se a sociedade ainda acredita e deposita total confiança no Poder Judiciário, como é que a gente vai conseguir furar essa barreira e mostrar para a sociedade que vale a pena você fazer uma mediação e se realmente não der certo, se não cumprir, como você colocou agora, né, professor, aqui, a questão do acordo, você executa, né? Você já está na metade do caminho, você executa, né? Então, você pode executar. Então, o que a gente observa na prática é essa dificuldade, muitas vezes, como advogada, como mediadora também, de você conseguir despertar e mostrar essa questão do processo de mediação, da importância da mediação e como é que se conduz a mediação. Como o senhor próprio disse aqui, a mediação ela deve ser voluntária. Mediação não pode ser confundida com conciliação. Mediação não pode ser confundida com negociação. E nem muito mais aqui não pode ser confundido também com arbitragem, né? A arbitragem também não tem como, não tem nada a ver. Então, a gente tem os métodos muito bem divididos, métodos adequados, né? Só que a sociedade precisa conhecer, a sociedade precisa participar desse processo, né? Precisa entender como é que funciona. Mas aí eu entendo igual o senhor. Enquanto não houver uma imposição, uma obrigatoriedade, as pessoas não vão experimentar da maneira que deveria experimentar mesmo a mediação, né? Eu acredito nisso. Embora a nossa lei processual avançou bastante no sentido de ter, né, a mediação judicial, tentar institucionalizar o máximo que puder aí com a mediação nesse sentido, mas a voluntariedade ainda existe e muito. E alguns países, por exemplo, a gente tem aqui o nosso país vizinho, a Argentina. Na Argentina é obrigatório. Na Argentina é obrigatório. A lei, tem uma lei específica em que impõe as partes fazerem a conciliação e mediação, e só depois dessa conciliação e mediação é que realmente pode ir para o Poder Judiciário. E aí a discussão justamente é essa.
você está ferindo a voluntariedade, né? O princípio da voluntariedade. E o que o senhor acha de tudo isso? É assim, eu vou referir uma coisa que não é escandalosa, mas não sem ter, não sem deixar de dizer que eu gosto imenso da mediação civil e comercial e medicina comercial, civil e comercial por razões que têm a ver com a minha prática pessoal. Eu aprendi mais do ponto de vista relacional, principalmente nas situações de uma escalada de conflito em que nós sabemos com estas técnicas que todos nós apreendemos, a professora Benigna Teixeira também, porque também fez a formação como eu no ICFML, nós sabemos como é que, perante uma fogueira, o deitar água, o deitar gasolina, além do que nós imaginamos que tem efeito um e que tem efeito outro, vamos muito para lá disso. E controlamos os mecanismos, ou procuramos controlar os mecanismos de comunicação, quer a linguagem verbal, a linguagem não verbal, os testes da realidade que fazemos às soluções que são apresentadas pelas partes, para elas terem noção da sua execuibilidade ou não execuibilidade. E, portanto, eu digo que um processo que é tão interior, tão emocional, tão altruísta em alguns momentos e tão, tão grande sensibilidade, eu, quando digo que tem que ser obrigatório, não se trata de uma obrigatoriedade de tens que sair daqui, como nos júris dos países anglo-saxónicos, em que as pessoas, antes de deliberar, ou melhor, só podem sair da sala depois de deliberarem. E não é essa a questão. Eu digo é que as pessoas têm que ser obrigadas a pensar que existem formas alternativas de resolução de conflitos que são menos custosas, são mais baratas. Algumas delas não têm sentido ser a mediação, não vale a pena. Por isso é que existem mediação, conciliação, negociação e arbitragem, como o professor Benigna Teixeira também referiu. Nada, isto não é milagre. Há um medicamento aqui em Portugal muito antigo que se chamava Melhoral. Melhoral está associado a ficar melhor. E o lema do medicamento era melhoral, nem faz bem, nem faz mal. Isto para dizer o quê? Aquilo curava tudo. Curava problemas de garganta, problemas de nariz, problemas de dor de cabeça, dava para tudo. A mediação não serve para tudo. Mas podemos começar pela mediação como elemento base da resolução de uma série de conflitos que eu chamo de maior proximidade. Mas não ao ponto de excluir, como o caso da lei portuguesa, que conflitos a nível da CMVM, Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, excluir a possibilidade disso ser resolvido, resolver problemas de alta densidade e de alta capacidade técnica. Não. Eu meto no mesmo saco a resolução do conflito do condomínio até questões da CMVM. Agora, eu digo a obrigatoriedade, no meu sentido, é obrigar as pessoas a terem que ser confrontadas e nem que cheguem à sala e dizer assim, eu não quero. Mas dizem que eu não quero depois de saberem o que é. Não é como em Portugal, quando se faz um divórcio e intenta-se uma ação, seja na conservatória do registro civil, que é o expediente mais rápido, não precisa de... Em 2, 3 meses há um divórcio. E em que se recebe um papel fotocopiado 500 vezes, com as letras já muito esbatidas, por tanta fotocópia, a dizer se o senhor ou a senhora entenderem que devem recorrer ao serviço de mediação, há um serviço de mediação de familiar. A pessoa nem lê até ao final, porque não sabe o que é mediação familiar. Não sabe, a pessoa está cega, só quer resolver o problema e acha que resolver o problema, principalmente a nível dos filhos. Eu dou um exemplo. Há cerca de um mês estivemos com uma cliente, quase manhã e tarde, portanto, 5, 6 horas, a discutir o valor de uma pensão alimentícia, uma pensão de alimentos, para uma criança. E eu digo, o custo-hora da magistrada judicial, da promotora pública, de 2 advogados, éramos os que ganhámos, se calhar mais, mas não interessa,
uma funcionária judicial, mais as duas partes, o custo hora daquela gente toda, se nós tivéssemos um contador aqui na nossa testa e víssemos uns e outros, tínhamos uma noção dos desperdícios de tempo que estávamos a praticar. E o problema não ficou resolvido. E o problema ficou mal resolvido. E a questão é mesmo essa. Portanto, o que eu digo é obrigatoriedade das pessoas serem confrontadas com a necessidade de se sentarem numa mesa para saberem o que é a mediação. Não é mandar uma fotocópia e dizer assim, ó, está aqui, o senhor quer a mediação. E a pessoa diz, como é que é o papel que encontramos, nos dão na sinaleira? O que é isto? Não é nada. E pomos dentro do carro, não deitar para fora, convém, pomos dentro do carro e fazemos assim. Não interessa para nada. Aqui é a mesma coisa. Agora, a figura que a Benigna estava a falar, a figura do promotor, a figura do juiz, às vezes consegue-se reeditar de uma forma adequada à filosofia da mediação nesses centros de mediação, em que as pessoas são obrigadas a ver o mediador com respeito, não como um funcionário público, seja na mediação pública e muito menos na mediação privada, mas na mediação privada vê-lo como uma pessoa que é como diz o latim, um bonus pater familia, um bom pai de família, que está ali para usar o seu melhor para gerir um conflito. E isso acho que é uma forma de resolver. Benigna, veja a Benigna e todas as pessoas que nos estão a ouvir. A questão dos conflitos escolares e da mediação penal são aquilo que nós chamamos bagatelas, coisas pequenas. Não tem justificação ser magistrado, o custo hora do magistrado, a sala do tribunal, os funcionários, tudo para resolver uma coisa que às vezes por junto não é nada, com todo o respeito para as coisas pequenas, mas às vezes não é nada e não justifica. Eu não digo que elas não devam ser bem tratadas, agora podem ser bem tratadas de uma maneira diferente. É isso que eu refiro. Sim, e foi até bom eu estou aqui tocar nesse assunto, por quê? Porque uma das causas de ter a mediação e a conciliação dentro do CPC, e que muitas pessoas do senso comum, até quem não conhece muito a mediação e conciliação, a primeira coisa que liga é a questão de que o judiciário aqui no Brasil, por exemplo, está abarrotado de processos, que o judiciário aqui realmente não tem condições de dar celeridade a nada, porque tem muitos processos e poucos julgadores. E mais, o que o senhor acabou de colocar, o custo de cada processo, envolvendo magistrado, envolvendo promotor, envolvendo os próprios servidores públicos, é muito alto. Então, muitas vezes, por exemplo, um conflito condominial, né? Relações aí com o vizinho, porque o cachorro do vizinho invadiu minha residência. E esse tipo de conflito que pode ser resolvido numa mediação condominial ali, de vizinhos ali, pode ser resolvido ali tranquilamente, muitas vezes vai parar no judiciário. E aí o juiz para, às vezes, um processo muito mais complexo para poder resolver uma questão que precisa ali de um diálogo e de outras formas adequadas de resolver um conflito, que pode ser pela conciliação, que pode ser pela mediação, né? O que seja, né? Então, assim, a gente trabalhar e movimentar a máquina do judiciário, muitas vezes as pessoas acham, eu vou pedir gratuidade da justiça, não vou precisar pagar nada, e não tem consciência de que está movimentando uma máquina, que é a máquina do judiciário, e que você está fazendo um gasto público tremendo, né? Não tem essa consciência, infelizmente, né? A maioria das pessoas não tem essa consciência. E aí, assim, esse despertar que a gente precisa levar para a sociedade. E aí a temática de hoje, realmente, né? É uma causa perdida, uma esperança ainda a gente ter a questão da meditação, né, professor? Eu tenho uma frase que é o meu lema de vida, que é de um padre francês do século XIX, que é o padre Teilhard de Chardin, que dizia: há que ter confiança no progresso das coisas. E eu creio que, assim como no meu mundo profissional, que é o direito da moda, nós chegámos a uma conclusão muito simples, que a sustentabilidade da indústria têxtil, que é a segunda maior poluidora
depois da indústria petrolífera, por incrível que pareça, já não pode encarar o futuro sem mudar. Fazendo a transposição para a nossa questão, o sistema judicial, a falha do sistema judicial, o custo que tem, a ineficácia é tão grande, tão grande, tão grande, que a opção que o Estado vai ter é entre as pessoas resolverem as coisas pelas suas próprias mãos e resolver as coisas em instâncias locais de proximidade, recorrendo à mediação. E à mediação cultural, que também tem a ver com o conhecimento das localidades. Eu esqueci-me até de dizer outra coisa sobre essa mediação intercomunitária, mas completando isto já lá volto. Não vai ser uma questão de dizer eu não quero. Não, os Estados vão ter que implementar formas alternativas de. E nesse sentido, acredito que mais tarde ou mais cedo é uma imposição que o próprio sistema vai ter que colocar ao desafio que vai ter que colocar à sociedade, mas na perspectiva também de, como dizer, de algum grau impositivo, mas sempre, leiam-me bem, impositivo QB, quanto baste. Impositivo para as pessoas perceberem o que é e depois dizerem, eu não gosto. Eu quero ir embora, eu não estou bem aqui, isto é uma fantochada, é uma coisa, o que quiserem. O que pode passar pelo dress code e pelo dress code da pessoa e dos locais onde é feita a mediação, pode passar por uma questão de difusão a nível de pequenas, dos mais pequenos, na escola primária, na escola, enfim, nos primeiros anos de escolaridade, incorporar um conjunto de ferramentas que, eu digo na brincadeira, se não servirem para a mediação, servem certamente para a cidadania. Porque o que está na mediação tem muito de cidadania. Tem muito de ouvir o próximo, perceber se está zangado, porque é que está zangado, perguntar porque é que está zangado, como é que nós podemos mudar essa situação. Eu estraguei, mas olha, eu não tenho dinheiro, mas eu se calhar posso fazer uma coisa. O senhor não precisa que a sua mãe, ao sábado, vá ao mercado e eu posso levá-la? E a pessoa não quer dinheiro, mas isso é capaz de ser mais importante do que dinheiro. Porque não há pessoas no mercado que façam, os levem velhinhas ao sábado ao supermercado. E isto é mediação. Isto é arranjar, gerar soluções, gerar novas oportunidades de resolver um problema, saindo fora da caixa. É um desafio. Isso. Eu penso da mesma forma da questão da obrigatoriedade de impor as pessoas sentarem, mesmo que digam lá que não, mas ouçam e entendam como é o processo, e aí elas têm a voluntariedade de dizer, não, não quero, né? E eu também acredito no que você acabou de colocar, uma fala super importante, e que eu acho que tudo caminha para esse ponto. O sistema, né, o sistema judicial vai acabar realmente impondo, né, uma das formas de resolução de conflito que a pessoa vai poder escolher. A gente tem um tribunal multiportas, não é isso? Então, você pode escolher uma das portas para resolver o seu conflito. Então, eu acredito bastante que também vai ter essa movimentação do sistema. A gente tem muitos debates acadêmicos relacionados a resoluções de conflitos. Aqui no Brasil, por exemplo, como acredito que em Portugal também, não sei se é assim, aqui um dos nossos maiores litigantes é o poder público, é a administração pública nossa, e agora a administração pública ela também está com esse olhar para resolver conflitos por meio, né, dessas outras portas de acesso à justiça. Então, até a administração pública também já vem caminhando e observando essas novas formas de resolver conflitos, que a gente fala que é para todos os âmbitos, né? Que pode ser tanto do direito privado, do direito civil, dentro da área de família, também no direito da moda, que é interdisciplinar, que busca tudo também. Então, assim, é algo que tem que despertar e acho que aos poucos a sociedade vai e o próprio sistema vai impor.
Portugal, como o Brasil também, a gente a gente segue muitas questões das regras da lei, né? A gente vai muito pela lei. Então, às vezes, se tem uma lei que impõe para educar a sociedade, no sentido de vai lá, ouve pelo menos, vê se é o que você quer ou não, isso daí já é educativo, né? E já pode despertar e tirar alguns preconceitos, né? Que existe ainda, né? Porque, professora Benigna, isso é tão verdade que eu tive o cuidado de falar dentro da mediação privada ou da mediação pública. Existe uma parte muito importante em Portugal que é a mediação laboral. A mediação laboral em Portugal, e podia-se começar por isto, tem sido a responsável por, eu diria, 90% dos acordos coletivos de trabalho, das convenções coletivas, dos acordos de empresa que têm sido feitas em Portugal. No fundo, através de entidades públicas, que é a DGERT, é uma entidade que não interessa o nome, eu digo isto porque pode haver alguém português e perceber que este nome é a entidade correta, que tem mediado as relações laborais entre os trabalhadores e as entidades patronais, as associações patronais, e fazem de uma maneira muito silenciosa e tem conseguido resultados fantásticos. É tão simples quanto isto. A mediação penal, menos. A mediação escolar, sim. Mas eu agora voltei a um ponto que me tinha há pouco, a chamada mediação sociocomunitária. E eu dou um exemplo muito claro. Houve uma necessidade de criar uma grande infraestrutura pública que teria alguma afetação da qualidade de vida da comunidade. E isso foi feito de uma maneira que, pela primeira vez em Portugal, e ainda que não tenha sido replicada muitas vezes, aconteceu mas é uma porta aberta para que uma Câmara, portanto, não é um município, portanto, uma prefeitura, desculpa, não, a tentar apanhar, uma prefeitura consegue introduzir na comunidade um determinado equipamento que tem coisas negativas e tem coisas positivas, procurando pegar nas coisas negativas, depois de escutar as pessoas, de fazer com que a comunidade promova, expila, expresse as suas preocupações e, ao exprimir as suas preocupações, haver a possibilidade da prefeitura dizer assim: para esta preocupação nós temos esta solução e para esta preocupação nós temos esta solução. Ou seja, haver um equilíbrio gerando soluções, fazendo testes de realidade e, no fundo, permitindo que o equipamento, que era algo que era um corpo estranho, passa a ser visto como um corpo estranho, porque ele está lá, é grande, mas com compensações. Ou porque há um infantário, ou porque há uma estrada, ou porque há um parque público para as crianças, ou porque há uma melhor comunicação de rede óptica, de fibra óptica, o que seja. E às vezes as comunidades, a mediação consegue isto, por pouco, conseguir muito. E isto o sistema judicial tradicional não consegue, de todo. Verdade, eu concordo plenamente. E eu acho que não é a mediação não está perdida. É uma esperança que a gente tem, que eu acho que é algo que vai estar cada vez mais presente na nossa vida. Eu acho que até pelo momento que a gente está vivendo agora da pandemia, teve esse despertar da mediação também. Então, eu acho que tudo isso tem a ver, né, também com a nossa fala aqui agora, que eu acho que em Portugal, né, aqui no Brasil, a gente tem essa visão de que Portugal está bem adiantado da gente. A gente sempre tem essa visão de que Portugal está muito adiantado do Brasil. Ok. Nigna, eu não digo que não está, eu digo apenas que nós fizemos a superestrutura do sistema, ela está toda definida. Agora tínhamos que preencher, começar a pôr as janelas, pôr a telha no telhado, pôr o vidro, pintar as paredes, porque a estrutura está cá. Mas o outro passo é um passo que
ainda é o mais difícil, porque este é o legislador, é a Assembleia, a Assembleia da República, no caso, o vosso Congresso, que determina a lei. É assim, e está feito. Mas depois a sua aplicação, a adesão das pessoas, essa não pode ser, como diz o brasileiro na brincadeira, na porrada. Não, não pode ser. Nada na porrada funciona bem. É mesmo assim, aqui tem que ser muito, entrar com o espírito de obrigar a perceber, mas não obrigar a aderir e a dizer só sais daqui quando. Não, isso viola completamente o espírito, obviamente. Totalmente. Estamos de Sim, acordo. isso é verdade, está bem de acordo. Bom, a gente está chegando no final da nossa live aqui, né? Porque é uma horinha só que a gente tem aqui, professor. É uma horinha só. E aí, eu quero agradecer novamente a fala. Eu acho que você trouxe muitos pontos importantes que deu para fazer essa reflexão sobre a mediação em Portugal. E como você acabou de colocar, tem a lei, já está tudo pronto, falta só realmente colocar as janelas, o telhado e etc. E nesse ponto, vocês eu vejo bem avançados. O Brasil, a gente conseguiu, assim, vamos dizer assim, trazer mesmo a mediação e ser trabalhada, inclusive por nós processualistas, né? Porque eu também estou no meio dos processualistas, a gente conseguir ver qual é e como funciona o processo de mediação, algo que no nosso Código de Processo Civil anterior não era tocado, não era falado, muito pouco, vamos dizer assim, né, que era falado. Então, assim, hoje a gente consegue ver, então está cada vez mais enraizado também para um novo tipo de processo, um novo tipo de processo civil em que você abre, portanto, ali essa porta da mediação, a porta da conciliação, a porta da arbitragem, e que está cada vez também mais no discurso, na fala dos novos processualistas aqui do Brasil. Então, você traz essa sua experiência em que a gente consegue analisar isso aqui foi fantástico, isso foi fantástico. Fico contente para a professora, obviamente, e para todos os nossos ouvintes e espectadores. Fico contente. Disponha sempre. A sua casa é a minha casa e, portanto, isto é uma aldeia global, é tudo pequenino. Chegamos, eu estou no Porto, em Portugal, a menina está em Brasília, no Brasil, e estamos como se estivéssemos aqui ao lado, e isso temos que aproveitar. Por isso, estejam à vontade sempre que quiserem. Tá. Muito, muito obrigada, viu? Vou deixar gravada aqui a nossa live para quem não assistiu, para depois, quem quiser pode assistir, depois o senhor também pode entrar e assistir aqui a nossa live depois. Agradeço bastante, então, viu? Obrigado por tudo. Obrigado. Obrigada, viu? Até mais.